agora, para fechar, a gente tem uma dica importantíssima. E aí, vamos treinar para ver se você enxerga, não é? Olha, se houver partícula atrativa, não ocorrerá ênclise no verbo auxiliar. Na verdade, o que nós temos aqui é o seguinte. O verbo auxiliar, ele vai seguir aquela regra geral. Então, ele depende de partícula atrativa. Só o verbo auxiliar que depende de partículas atrativas. Então, o que você tem? Se houver partícula atrativa, tá? Não ocorrerá ênclise. Ênclise é o pronome depois do verbo no verbo auxiliar. O verbo auxiliar é o primeiro, o verbo auxiliar é o primeiro, o verbo auxiliar é o primeiro. Não esqueça disso. Então, o que nós temos aqui? Vamos enxergar. Não te estava namorando. O verbo auxiliar é estava, que é o primeiro. E bem aqui eu tenho ó, o mesmo verbo auxiliar, tá? Se o pronome acompanha o verbo auxiliar, nem olha para o verbo principal. Vai seguir a regra geral. É isso que você tem, ó, verbo auxiliar, tá? Mais verbo principal, ok? O pronome não acompanha os dois ao mesmo tempo. O pronome vai acompanhar ou o primeiro ou o segundo. Acompanhando o primeiro, ele segue a regra geral, e a regra geral envolve partícula atrativa. Logo, o pronome vai poder ficar antes, vai poder ficar no meio, vai poder ficar depois. Se tiver partícula atrativa, só vai ficar antes. Se estiver acompanhando o verbo principal, é a outra regra, pode ficar antes ou pode ficar depois. Então, o que eu tenho aqui? Se antes do verbo auxiliar eu tiver partícula atrativa, então, eu só vou poder colocar antes. Eu não vou poder colocar no meio ou depois. Então, ó, se o auxiliar tiver partícula atrativa, só pode ocorrer a próclise. Isso é regra geral, mas o principal continua na sua função. Então, ó, vamos dar uma olhada aqui. Não te estava namorando. O verbo auxiliar é estava. O pronome vem antes. E antes você tem não. Partícula atrativa. Obriga o pronome a ficar antes. Obriga. Com esse mesmo verbo, ó, se eu pego estava, veja bem, a primeira coisa que eu faço é verificar o que vem antes. Se antes tem partícula atrativa, eu sinto muito. Essa colocação ela está errada. Eu não posso colocar o pronome depois do verbo que tem partícula atrativa. Só enxerguem que essa negação, essa impossibilidade ocorre com o verbo auxiliar. Se estiver acompanhando o verbo principal nem liga, porque ele não tem partícula atrativa. Olha só. Não estava te namorando. Ó, o verbo é namorando, tudo bem? O verbo é namorando. E aí o que você tem? Você tem isso, ó. Esse pronome está acompanhando o segundo verbo. O primeiro não tem. Esse segundo verbo pode ficar com pronome antes ou pode ficar com pronome depois. Só não pode ficar depois de ado ou ido, que é o que você tem aqui, ó. O verbo é namorando, ok? O primeiro verbo nem liga. O que você tem? Esse verbo pode ter o pronome antes ou pode ter o pronome depois, tá? Então, o que você tem? Você tem verbo auxiliar e você tem verbo principal. Se o pronome acompanha o verbo principal, ele segue a regra geral. Se ele tiver partícula atrativa, o pronome só fica antes. Não fica nem no meio, nem depois. Mas o pronome também pode acompanhar o segundo verbo. Se acompanhar o segundo verbo, pode ficar antes ou pode ficar depois, numa boa. Ele não tem partícula atrativa mesmo. Só quem sofre essa alteração ou essa análise, levando em conta a regra geral, é o verbo auxiliar. Ok? Então, dica quando você estiver trabalhando locução verbal. Verifique primeiro se o pronome acompanha o primeiro verbo ou se acompanha o segundo. Ok? 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 Aqui nós temos mais uma particularidade. Essa aqui é importante, tá? Quando você tiver verbo no infinitivo. Verbo no infinitivo é quando o verbo é terminado em R. Não interessa se é locução verbal. Se você tem verbo no infinitivo, pode-se utilizar tanto a próclise, pronome antes, quanto a ênclise.
Eu gosto de usar a seta. Próclise é quando o pronome vem antes do verbo. Ênclise é quando o pronome vem depois do verbo. Então, posso colocar antes ou posso colocar depois. Independente de partícula atrativa. Independente de partícula atrativa. Independente de partícula atrativa. A única coisa que anula a partícula atrativa é o verbo do infinitivo. A única coisa que anula a partícula atrativa. Olha bem aqui. Procure não o chatear. O verbo é chatear. O pronome vem antes. E antes, tem ou não tem uma partícula atrativa? Pela regra, deveria ser só essa colocação. Mas esse verbo está ou não está no infinitivo? Se ele está no infinitivo, o pronome pode ficar antes ou pode ficar depois. Então, ó, mesmo tendo partícula atrativa, com o verbo no infinitivo, eu posso colocar o pronome depois. Qual é o problema nesse caso aqui? Se você não souber que verbos terminados, que pronomes com a forma lo, só existem quando cai RSZ. Você está vendo um R aqui no infinitivo? Tenho certeza que não. Então, dica, tira o lo, tira o lo, tira o lo, tira o lo. Procure não chatear. Procure não chatear. Procure não chatear. Esse verbo está no infinitivo. Se está no infinitivo, pode ficar antes ou pode ficar depois, que é em ênclise, e prefere-se que fique depois. Essa forma aqui ainda está até mais correta. Uma dica, tira o lo para ver se volta o R. Mas atende. Com o verbo no infinitivo, terminados em R, o pronome pode ficar antes ou o pronome pode ficar depois. O pronome pode ficar antes ou o pronome pode ficar depois. Independente de partícula atrativa. Tem partícula atrativa, a gente nem liga. Inclusive, prefere-se colocar depois. Prefere-se colocar depois. Prefere-se colocar depois. Ok? Vamos ver alguns casos para ver se você enxerga a regra. E vamos entender uma coisa. As questões de colocação pronominal não são questões de leitura. Não é para você ler e ver se gosta da frase. São questões de análise. E a base é verbo antes, tempo depois. Verbo antes, tempo depois. Verbo antes, tempo depois. Primeiro marca o verbo. Verifica o que vem antes. Basicamente, se tem partícula atrativa. Se não tiver, verifica o tempo do verbo, se está no futuro. Se não tiver, coloca o pronome depois. Verbo, se antes tiver partícula atrativa, o pronome fica antes. Verbo, se não tiver partícula atrativa e o verbo tiver, o pronome fica no meio. Verbo, se não tiver partícula atrativa e não tiver no futuro, o pronome fica depois. Dos verbos, verifica se está acompanhando o primeiro ou se está acompanhando o segundo. Se acompanhar o primeiro, regra geral, verbo antes, tempo depois. Verbo antes, tempo depois. Se estiver acompanhando o segundo, pode ficar antes ou pode ficar depois. Só não pode ficar depois de ado ou ido. Porque atrás de ado ido nada será metido. Atrás de ido ado nada será enfiado, tá? E se o verbo estiver no infinitivo, pode ficar antes ou depois, prefere-se que fique depois, prefere-se que fique depois, prefere-se que fique depois, mesmo com partícula atrativa. Ok? Vamos treinar para ver se o teu olho se acostuma com as regras. Algumas questões aqui, então vamos ver. Olha. Numa das frases abaixo, a colocação do pronome pessoal átono não obedece às normas vigentes. Não obedece, não obedece, não obedece, não obedece. Tá, vamos lá. Primeiro, você tinha que ver o pronome e o verbo. O pronome e o verbo, o pronome e o verbo. Vamos enxergar o pronome? Ó, o pronome aqui é lhe. O pronome aqui é o. O pronome aqui é nos. O pronome aqui é nos. E o pronome aqui é no. Estou enxergando o pronome. Ele sozinho não me vale nada. Na verdade, tem que enxergar o verbo, e é verbo antes, tempo depois.
Vamos enxergar agora o verbo. Olha só, gente, aqui eu tenho o verbo teria, enxerga, tá no meio, né? Teria mais falado. Mas não me interessa esse verbo, só me interessa o primeiro. Aqui eu tenho e prevenido. Só é esse que está acompanhando o pronome. Aqui eu tenho o verbo dará, aqui eu tenho o verbo diriam, e aqui eu tenho o verbo haviam e procurado. Ele está colado no haviam, então só interessa o haviam, ok? O pronome só acompanha um verbo, gente. Não interessa se tem dois, você tem que ver qual é o pronome, qual é o verbo que o pronome está acompanhando. Já enxergou? Agora vamos fazer a análise, tá? Veja bem, eu tenho dois verbos aqui, ó. Teria e falado. Mas ele está acompanhando o primeiro, então nem olha para o segundo, nem olha. Lê bem. Teria, teria, teria. Primeiro, tem alguma coisa antes? Não, então não pode a próclise. Yara, mas é uma pergunta, não interessa, pronome não inicia. Se não inicia, não tem nada antes. O verbo é teria, o verbo é teria, o verbo é teria. Primeiro, eu verifiquei se tem alguma coisa antes. E percebi que não tem nada antes. Por isso que não interessa se é interrogativa. Segundo, eu vou ver o tempo do verbo. Teria está no futuro, teria está no futuro. Então, o que cabe é a mesóclise. Se o que cabe é a mesóclise, a frase está certa. O que você tem é mesóclise. B de bola. São dois verbos, tenho e prevenido. Bom, nem liga para o primeiro, só vamos analisar o segundo. Peraí, prevenido é verbo terminado em ido e o pronome está depois. Eu conheço isso aí. Atrás de ado ido nada será metido. Atrás de doado nada será enfiado. Essa frase já está errada. Se ele queria que não obedece, a alternativa já é a letra B de bola. Ok? Atrás de ado ido nada será metido. Vamos dar uma olhada na outra, só para justificar. A outro verbo é dará. O verbo é dará. O pronome vem antes. Vou verificar o que vem antes. O quem aparece numa frase interrogativa. Não é simplesmente uma frase interrogativa. Tem algo antes para apoiar, né? Então, ó, frase interrogativa, o pronome fica antes. D de doido, o verbo é diriam. O pronome vem antes e antes vem nunca. Peraí. Nunca é partícula atrativa. Afinal, nunca é palavra negativa. Nunca é palavra negativa, funcionando como partícula atrativa. Então, está ok. Haviam no procurado. Peraí. Tem dois verbos, mas esse procurado não está sendo acompanhado. Ó. Haviam. Primeiro, não tem nada antes. Segundo, não está no futuro, então ele vai ficar depois mesmo. Esse no apareceu porque vem depois de verbo terminado em M. Ou seja, está tudo ok. O foco está no erro. E um dos erros mais comuns é ado ou ido e depois o pronome. Regra, atrás de ado ido nada será metido. Atrás de ido, ado, nada será enfiado. Então, ó, a alternativa incorreta é a letra B de bola. Atrás de ado ido nada será metido. Atrás de doado nada será enfiado. Decora. Ok. Mais uma para a gente verificar, fixar aqui a coisa. Indique a frase em que o pronome está colocado de acordo com o padrão culto. Então, se ele quer de acordo, ele quer a questão correta, né? Então, tá tudo errado. Vamos corrigir o que estiver errado, tá? Marcando o verbo, ó, entregaria. Marcando o verbo, sabe. Marcando o verbo, acompanhe. Marcando o verbo, ajeite, que está acompanhado do pronome, ó. Marcando o verbo, contaria e
quisesse. Essa aqui tem uma observação bem interessante, tá? Então vamos lá, vamos trabalhar. O que você tem aqui é o seguinte, ó, duas orações, nem me interessa a primeira. Vou analisar aqui, ó. O verbo é entregaria, entregaria, entregaria. O primeiro problema que nós teríamos aqui é você dizer, ela está no futuro. Você pulou etapa. Primeiro você verifica o que vem antes. Quando, para quem não sabe, volta lá, é uma conjunção subordinativa. Sendo conjunção subordinativa, é partícula atrativa. Se é partícula atrativa, obriga o pronome a ficar antes. Então, na verdade, seria isso aqui, ó. Nunca soubemos quando nos entregaria. Nunca soubemos quando nos entregaria. Então, o pronome ele vem obrigatoriamente antes, porque antes você tem uma partícula atrativa. Então, a questão estava errada. Vamos lá. Pouco se sabe sobre esse caso. O verbo é sabe, e eu vou verificar o que vem antes. O pronome vem antes. Antes, vem um advérbio. Olha só. Pouco é um advérbio. Advérbio funciona como partícula atrativa. Então, a colocação está ok. Já é a letra B de bola. B de bola. Vamos ver agora as outras. Ó. Que Deus acompanhe-te. Que Deus acompanhe-te é ou não é uma frase optativa? Se é uma frase optativa, lembra frase de mãe, frase de mãe, frase de mãe. Obriga a próclise, obriga que o pronome fique antes. Obriga que o pronome fique antes. A tua mãe diz que Deus te acompanhe por toda a parte. Que Deus te acompanhe, tá? Agora, olha só a observação bem aqui. Agora se ajeite e durma tranquilo. Enxerga bem aqui, ó. Enxerga bem aqui. Enxerga bem aqui. O verbo é ajeite. O pronome vem antes. Para quem não está enxergando direito, vai me dizer que tem um advérbio antes. Mas você tem uma vírgula. Se o advérbio estiver isolado por vírgula, ele não funciona como partícula atrativa. E esse pronome está iniciando. E esse pronome não pode iniciar. Não pode iniciar. Não pode iniciar. Então, ele não pode iniciar, ele não pode vir depois da vírgula. Esse C está errado. O correto seria, agora, ajeite-se e durma tranquilo. Perceba que aqui você tinha que enxergar a vírgula. A vírgula é uma pausa isolando o advérbio. O advérbio é partícula atrativa desde que não exista vírgula isolando. Por isso que a questão está errada. Aqui embaixo a gente tem umas observaçõezinhas, ó. Contaria-me tudo se eu quisesse. Eu já vi pessoas procurando partícula atrativa na marra. E já vi gente dizendo assim, Yara, tá certa, esse tudo é pronome indefinido. Ele é partícula atrativa, tá aqui, olha, partícula atrativa. Aí, ó, ele tá atraindo pronome, ó, tá certo. Mano, isso é doidice, tá? Nem te falo que partícula atrativa fica antes do verbo, partícula atrativa fica antes do verbo, partícula atrativa fica antes do verbo. Não adianta decorar as classes e não saber enxergar. Esse tudo não é nada em relação ao verbo. Ó, o verbo é contaria, eu vou verificar o que vem antes. Não tem nada, então não pode vir antes. Segunda coisa que eu vou verificar, qual é o tempo desse verbo, qual é o tempo desse verbo, qual é o tempo desse verbo. Contaria está no futuro. Se está no futuro, o que tem que ocorrer é a mesóclise. Então, contaria-me está errado. O correto seria contar-me-ia tudo, se eu quisesse. Essa seria a forma correta. Contar-me-ia no lugar de contaria-me, tá? Essa questão já está errada. Agora, o que a gente queria fazer é um alerta para algo aqui, ó. Esse C
Tá ou não tá vindo depois da vírgula? O problema é você achar que esse ser é pronome. Veja bem, esse ser, nesse caso, pode ou não pode ser trocado por caso? É o que eu quero ver. Pode ou não pode? Olha só o que eu tenho. Contar-me-ia tudo caso eu quisesse. Contar-me-ia tudo caso eu quisesse. Se esse ser puder ser trocado por caso, gente, ele não é pronome, ele é conjunção. E conjunção sempre inicia oração. Conjunção sempre inicia oração. Então, pelo amor da vaca preta, tá? Pelo amor da vaca preta. Pronomes não iniciam, mas conjunção inicia oração. Quando é que o ser pode iniciar uma oração? Quando ele for trocável por caso. Quando ele é pronome, ele é móvel, pode ficar antes ou depois. Veja bem aqui, ó. Agora se ajeite. Não é agora caso ajeite durma. Não é. Agora é se ajeite ou ajeite-se. Esse aqui é impossível você mover. Não dá para dizer contar-me-ia tudo eu quisesse ser. É imutável. Ele não move por quê? Porque conjunção sempre inicia oração. Conjunção sempre inicia oração. Então, pelo amor da vaca preta, se esse ser puder ser trocado por caso, ele sempre vai iniciar a oração. Se você estudar, passará. Caso você estude, passará. Se você treinar bastante, aprenderá. Caso você treine, aprenderá, ok? Então esse ser, ele está certo, porque ele está iniciando uma oração e ele é uma conjunção. O que estava errado era o início, que mexia com colocação pronominal, ok? Atentem, que aqui era para você verificar qual era a correta. A correta era uma clássica, ó. Eu tenho aqui, pouco se sabe sobre esse caso. Pouco se sabe. Verbo, pronome antes, e antes eu tenho um advérbio. Verbo, pronome antes, e antes eu tenho um advérbio. Alternativa correta, letra B de bola. Ok. Ok. Ainda falta muito, mano. Ou já morreu? Posso acabar? Ok. O que a gente espera é que vocês, na verdade, entendam que o uso do pronome é uma questão de percepção da presença ou ausência de preposição. E que a colocação pronominal é uma questão de percepção do que tem antes do verbo, do tempo do verbo, ou colocar depois, se perceber que não tem nada que obrigue a ficar antes ou no meio. E da percepção se você tem um verbo ou se você tem dois. É muito mais treino, é muito mais prática, é muito mais olho. Quanto ao uso, ou ao sem preposição, lhes com preposição. Quanto à colocação, verbo antes tem partícula atrativa, fica antes. Não tem partícula atrativa, o verbo está no futuro, fica no meio. Não tem nenhum nem outro, o pronome fica depois do verbo. O pronome não fica mais no meio. Se você tem dois verbos, o pronome acompanhando o primeiro segue a regra geral. Regra geral, verbo antes tem partícula atrativa, pronome fica antes. Não tem verbo futuro, pronome fica no meio. Não tem, pronome fica depois. Acompanhou o segundo verbo, pode ficar antes ou pode ficar depois. Só não pode ficar depois de ado ou ido. Atrás de ado ido nada será metido. Atrás de ido ado nada será enfiado. Ok? E lembrando sempre que verbo no infinitivo, que é o verbo terminado em R, é um verbo que admite a colocação pronominal antes ou depois. A dica é treinar, treinar, treinar até a morte, o infinito e além. Ok? Treine bastante.